Olá, meus irmãos, graça e paz para todos nós. Bom dia, bom dia. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a notícia má, não importa qual seja o problema, mas eu quero dizer para você bom dia, boa semana, uma semana iluminada. Quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem tudo, meu irmão. É motivo para nós levantarmos a cabeça, olharmos para o céu e agradecer a Deus, porque nós estamos vivos e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, venha Espírito Santo sobre nós nesse momento. E a pergunta que não se cala: Jesus, o que o Senhor quer para nós nessa semana? O que o Senhor quer de nós nesta semana? E vamos ver qual será a resposta que Ele vai nos dar. E veja, meus irmãos, o evangelho maravilhoso de hoje, eu quero fazer ressoar um versículo. São Mateus 19, versículo 22. Vamos, 21. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas, quer dizer, todos os mandamentos, todos os preceitos que Jesus deixou para nós. E ele perguntou: o que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo do outro lado, não se entristeça. Levanta a cabeça. Deus está apenas a trabalhar na sua vida. E hoje, o que me incentivou muito a começar essa mensagem, uma amiga acaba de me passar uma outra mensagem e pergunta para mim: Graça, que notícias você tem dele? E quem? Ele quem? É um amigo nosso, muito amado, que está no estado de coma. E nós estamos em oração por ele, aguardando um movimentar, um olhar, aguardando uma resposta desse nosso amigo que está numa cama de hospital, em coma. E eu disse para essa minha amiga: amiga, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Talvez não seja ainda aquela notícia, mas a notícia que eu tenho para te dizer é que ele vive, ele está vivo, ele ainda está no meio de nós. E para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. E meu irmão, este largar tudo que Jesus hoje nos propõe é darmos esta boa notícia, esta boa nova, é encher o nosso coração de fé, de alegria, de esperança e proclamar vitória na vida do nosso irmão, mesmo que tudo esteja contrário, todo o vento esteja contrário, mas que nós possamos crer no poder de Deus, crer no amor de Deus, o nosso Deus do impossível. E para Ele levantar uma pessoa, para Ele curar uma pessoa, basta Ele tocar. Se for da vontade dEle, basta um toque, um simples sinal de Jesus e tudo pode mudar. E meus irmãozinhos, nós estamos no mês de agosto, o mês em que nós celebramos o mês das vocações, o mês do matrimônio, da família, o mês dos religiosos. Nós temos uma semana dedicada para cada uma dessas forças extraordinárias de Deus, um desses sacramentos. E nós também vivemos uma semana do leigo missionário, que é você, meu irmão, aí no seu trabalho, aí na sua condição, não importa qual a condição que você está vivendo, você é um leigo missionário, você é um missionário, você pode anunciar a boa nova onde quer que você esteja.
E muitas vezes, meus irmãos, a palavra que Jesus fala hoje para aquele jovem, nós pensamos que ele está falando para os nossos sacerdotes, para os nossos pastores, para aquelas pessoas que largaram tudo e foram viver num convento, ou viver no seminário, ou viver numa igreja. Meus irmãos, você é esse jovem, eu sou essa jovem. Todos nós fazemos parte da obra de Deus e Deus quer e espera muito de nós. Eu queria dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Eu estava no auge da minha carreira. Ainda cheguei até onde eu nem pensava que eu não era algo que eu não tinha planejado. E eu cheguei numa situação em que eu comecei a fazer muitas contas. Quanto tempo que eu ainda tinha que trabalhar, se era hora de parar. E eu sentia que naquele serviço, naquela posição que Deus me colocou, Ele também me queria como uma missionária da palavra de Deus. E em muitos lugares onde eu ia, muitos clientes que eu ia visitar no meu trabalho, junto aos meus colegas de trabalho, eu sentia que Deus, Ele queria me usar e queria que aquelas pessoas também fossem usadas para o meu crescimento espiritual. E assim foi. E durante um tempo da minha vida eu fiquei fazendo contas, quanto que eu ia perder se eu parasse, perguntando para Deus, será que era hora de parar? O que Deus queria para minha vida, o que Deus queria de mim? Ao mesmo tempo que eu queria parar, mas eu fazia conta de quanto eu ia perder, quanto que eu ainda tinha que ganhar, se eu ficasse mais um mês, se eu ficasse mais um ano, se eu ficasse mais 2 anos, se eu ficasse mais 3 anos, o meu salário quase que ia ter uma mudança muitíssimo significativa, e eu ficava, como eu sei que muitos de nós, muitos de vocês, ficamos assim, fazendo este questionamento e essa pergunta. E um dia, eu tinha o costume de todo dia que eu saía do serviço, eu ia à missa. Eu gostava de ir à missa, era uma hora que eu me sentia fortalecida e eu já estava um pouquinho adiantada numa caminhada com Deus, vivendo as coisas de Deus para minha vida. Talvez como aquele moço, Senhor, eu já tenho feito tudo isso, já tenho seguido os seus mandamentos, já renunciei a tantas coisas, já larguei alguns pecados que eu sei que não era do teu agrado. Senhor, o que mais que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus disse para ele, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E às vezes, meu irmão, quando eu escuto esse evangelho, eu lembro um pouquinho daquilo que aconteceu na minha vida. E quando eu estava quando eu acabei de receber a Eucaristia naquele dia, eu fui para o meu banco e uma senhora que eu não conhecia, não sei o nome dela, sem querer eu encostei nela. Eu estava de cabeça baixa e a minha mão, eu de olho fechado, a minha mão encostou nas costas dessa senhora. E essa senhora pegou na minha mão, olhou para mim e disse, eu preciso falar com você. E eu terminei a minha comunhão, terminamos a missa e fomos para fora da igreja. E naquele dia, exatamente naquele dia, ou um dia anterior, eu tinha ligado para o nosso centro de aposentadoria e perguntado se eu me aposentar, quanto tempo eu ainda preciso de trabalhar para eu me aposentar com o teto do meu salário. E a resposta foi, você ainda tem que trabalhar 2 anos e meio. E eu fui embora para casa e depois da missa, veja o que aconteceu, meu irmão. Deus fala conosco através de pessoas, através do seu irmão, e Ele pode estar falando com você agora, neste momento, como Ele falou comigo. E eu estou vendo 2 tucanos lindos aqui nas árvores
lindos, lindos, lindos. Vocês vão até ouvir o barulho dele. E naquele momento, aquela senhora me chamando para fora da igreja, ela não me conhecia e eu também não a conhecia. E ela falou assim: filha, quando você tocou em mim, Deus pediu que eu te falasse. O Espírito Santo de Deus me inspirou a te falar umas palavras. E ela disse assim para mim: Jesus está falando para você, filha, não faça contas. Não faça contas. E ela falou assim para mim: eu não sei que contas que você está fazendo, minha irmã, mas Jesus está falando para você, não faça contas, porque você vai ganhar o cêntuplo. Não faça contas, porque você vai ganhar o cêntuplo. Pedro, aqueles que largarem tudo para me seguir, ainda neste mundo, neste século, vai ganhar o cêntuplo. É a palavra que Deus colocava no meu coração através daquela minha irmã, naquela hora. E veja, meus irmãos, ali eu senti, tomei posse, era uma profecia na minha vida. E eu me lembro que na mesma semana eu anunciei para o meu superior que eu já estava pensando em encerrar a minha carreira. E se eu continuasse ali, meus irmãos, fazendo contas, eu ainda teria que trabalhar mais um tempo. E ali eu dei lugar para outra pessoa no meu trabalho. Nunca me faltou nada, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu sinto bênçãos de Deus sendo derramadas na minha vida a todo momento. E o cêntuplo que eu ganhei foi almas para o céu, almas para Deus, porque louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pude servir Jesus do jeito que Ele queria, talvez não ainda do jeito que Ele queria, mas muito mais de perto, muito melhor do que eu fazia, eu tenho feito hoje. E é isso que eu queria partilhar com vocês, meu irmão. Olha, talvez você esteja aí fazendo contas, mas pergunta para Deus, fala para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer de mim, Jesus? O que eu posso fazer de melhor para o meu próximo? O que eu posso fazer de melhor para Ti, Senhor? Peça a Jesus, vamos pedir a Jesus. Jesus, dá-nos o discernimento, dá-nos o desprendimento. Fazei-nos, Senhor Jesus Cristo, fazer como Pedro, como os apóstolos, como tantos que largaram e abandonaram esta vida de tanta correria, de tanto materialismo, de tanto perguntar: quanto tempo ainda? Se eu parar agora, o que eu vou perder? Se eu parar agora, o que eu vou deixar de ganhar? E o Senhor diz: vãs preocupações, vãs são as preocupações, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor colocou para nós hoje. E eu digo, meu irmão, eu nunca me arrependi de ter parado. Causou certa estranheza quando eu anunciei que eu ia parar, mas eu fiz tudo seguindo o que Jesus queria para mim naquele momento. E eu sou feliz com aquela decisão. Nunca me arrependi de ter tomado tal decisão, porque eu estava amparada por Ele, aquele que tudo pode, aquele que quer ser o nosso pastor. Louvado, glorificado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.